Bem, graças a Deus, estamos de volta aqui com mais um vídeo. Esse é o seu canal do ITEC, Instituto Teológico Eliakim Cordeiro. E foi-me feita uma pergunta: por que não aparecem demônios no Antigo Testamento? Bem, essa é uma ótima pergunta que toca em um ponto interessante da revelação bíblica. Embora a menção de demônios como entidades malévolas e independentes, como as conhecemos no Novo Testamento, seja menos proeminente no Antigo Testamento, a ideia de espíritos malignos e oposição espiritual não está totalmente ausente. A diferença principal está na forma como esses conceitos são apresentados e compreendidos. Nós temos aí a soberania de Deus e a origem do mal, o primeiro ponto que eu coloquei desse esboço. No Antigo Testamento, a ênfase é muito forte na soberania absoluta de Deus sobre todas as coisas, incluindo o mal. Quando há referências a espíritos malignos ou demônios, em algumas traduções, eles são frequentemente vistos como instrumentos de Deus para cumprir os seus propósitos e juízos. Temos espíritos malignos do Senhor em passagens como primeiro livro de Samuel 16:14. Lemos que o Espírito do Senhor se retirou de Saul e um espírito maligno vindo do Senhor o atormentava. Isso não significa que Deus é a fonte do mal em si, mas que ele tem o controle até mesmo sobre as forças que causam aflição. A teologia do Antigo Testamento tendia a atribuir tudo, tendo tanto o bem quanto o mal, diretamente a Deus como o controlador supremo da história. Satanás como adversário. O termo hebraico Satã, no Antigo Testamento, geralmente se refere a um adversário ou acusador. Em Jó 1 e 2, por exemplo, o Satanás, com o artigo definido, indicando um papel ou função, aparece como um membro da corte celestial de Deus, que atua como um procurador ou testador, com permissão divina. Em Zacarias capítulo 3, o Satanás, ainda com o artigo definido, acusa o sumo sacerdote Josué. Somente no primeiro livro das Crônicas, capítulo 21, versículo 1, ele aparece sem o artigo, o que pode indicar uma personificação mais próxima do conceito posterior de Satanás, voltando ou incitando Davi a pecar. Essa figura, no entanto, ainda opera sob a permissão e os limites de Deus. Amém? Temos ainda o conceito de demônios no Antigo Testamento. Embora a palavra demônio, no sentido do Novo Testamento, seja rara, existem termos que algumas traduções renderizam como demônio ou espírito mau, mas que tem nuances diferentes no hebraico original. Temos as seguintes palavras: Shedim, aparece em Deuteronômio 32:17 e Salmos 106:37, e se refere a deuses estrangeiros ou ídolos pagãos. Israel sacrificava a demônios, Shedim, o que era uma forma de idolatria e infidelidade a Yahvé. O foco não está tanto em possessão ou interação direta como no Novo Testamento, mas a rejeição de Deus através da adoração a divindades falsas, que são vistas como sem poder ou até mesmo como entidades malignas. Temos ainda a palavra Seirim, traduzido como demônios bodes ou sátiros, Levítico 17, versículo 7, Isaías 13, versículo 21, e também o 34, versículo 14. Eram associados a criaturas selvagens ou espirituais que habitavam em lugares desolados,
e eram adoradas pelos povos vizinhos. Novamente, a ênfase é mais sobre a idolatria e o perigo de se afastar de Deus ao adorar essas entidades. Temos ainda Azazel. Em Levítico 16, no ritual do dia da expiação, um bode era enviado para Azazel no deserto. Embora o significado exato seja debatido, muitos estudiosos o veem como um nome próprio para um ser demoníaco no deserto, para quem os pecados da nação eram simbolicamente enviados. Isso mostra uma consciência de um reino espiritual sombrio, mas dentro de um contexto ritualístico específico. Para terminar, a progressão da revelação. A teologia judaica e, consequentemente, o entendimento sobre o mundo espiritual evoluiu ao longo do tempo. No período intertestamentário entre o Antigo e o Novo Testamento, e especialmente na época de Jesus, houve um desenvolvimento significativo do pensamento judaico sobre anjos caídos e demônios, influenciado por textos apocalípticos como o livro de Enoque e pelo contato com outras culturas. No Novo Testamento, com a vinda de Jesus Cristo, o confronto com o reino das trevas se torna muito mais explícito. Jesus veio para destruir as obras do diabo. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 8, e demonstrou poder direto sobre demônios, expulsando-os e curando os afligidos. Isso sugere que a intensidade da atividade demoníaca pode ter aumentado ou sido revelada de forma mais clara com a chegada do Messias, que veio para inaugurar o reino de Deus e confrontar diretamente o reino de Satanás. Em resumo, não é que demônios sejam completamente ausentes no Antigo Testamento, mas o entendimento e a terminologia são diferentes. A visão predominante é da soberania inquestionável de Deus sobre todas as coisas, e as manifestações de forças malignas são frequentemente ligadas à idolatria ou vistas como instrumentos, ainda que terríveis, no plano divino. O Novo Testamento, por outro lado, com a encarnação de Cristo, traz uma revelação mais completa sobre a natureza e a atuação do reino demoníaco e a autoridade de Jesus sobre ele. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe a sua vida. Se você gostar do conteúdo desse vídeo, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar. E também se inscrever no canal para me ajudar em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a todos, a paz do Senhor e até os próximos vídeos. Amém. E graças a Deus.